Amém, querido. Você está feliz? Amém. Eu enrolei tanto o pastor Pedro que hoje tive que vir, né? A minha filha me perguntou domingo assim, por que você chama ele de pastor Pedro? Eu falei, filha, chama de pastor Davi, pastor Pedro, Davi Pedro, faz. Ela falou, por que você chama ele disso? Eu falei, ué, não, ela se doeu, eu estou falando, depois você fala com ela. Né? Ela se doeu. Aí eu falei assim para minha esposa, ela está se doendo. Eu falei, mal chegou, já está assim. Falou, foi quando? Foi sábado. Falei, não, às vezes eu falo Davi, eu falo Pedro. Aí, por que você chama ele de Davi? Eu falei, porque eu chamo ele de Davi, porque eu chamo ele de Davi. Me veio na cabeça Davi, se vier Pedro, eu falo Pedro. Mas não chamo ele de Davi, chamo ele de Pedro. Eu falei, tudo bem, mas eu chamo de Davi, se vier Pedro. Eu falei para mim, está se doendo, rapaz. Mas tudo bem, querido, bom prazer estar aqui. Prazer muito grande poder estar aqui. Estava conversando com o pastor Alex agora, eu estava assistindo ele aqui domingo à noite, e aí ele falou que a igreja não sabia que ele estava aqui. Eu falei, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Ele falou que estava em 15 dias descansando, estava com a abstinência de púlpito. Eu falei, eu estou ouvindo. Aí agora eu encontrei com ele, que eu estava dando a classe lá para novo convertido. Aí eu falei, eu te vi domingo lá no pastor Davi. Aí ele... falei, eu te vi lá, rapaz, eu estava te assistindo. Mas é bom a gente ter essa amizade, esse convívio, é muito bom. Não é? A bandeira da igreja é diferente, mas o Deus é o mesmo, não é isso? Então isso é que nos agrada, isso que nos mantém de pé, de fato, não é isso? Então, uma alegria estar aqui e estou muito feliz. Queria que você abrisse a palavra de Deus, eu vou ler junto com você, lá no livro do profeta Isaías, grande profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19. Um verso muito conhecido. Dois versos conhecidos, a gente às vezes fala conhecido, tem que tomar cuidado, né? Que tem gente que não conhece o verso, não é? Você acessou? Se você não acessou, tá, pode ler com a gente aqui, tá bom? A tecnologia está aí para isso mesmo, para que a gente possa compartilhar dessa forma. Diz assim o verso 18 e verso 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O verso 19 diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem, diz o Senhor. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no erro. Deus é tremendo, querido. Esse é o nosso Deus. Mas Ele chama a atenção. Veja o que eu estou fazendo. Veja. Às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo. O tema dessa reflexão... cadê? Está aqui? Está aqui, né? Ela vai projetar ali. Eu gostei tanto desse negócio, eu queria tanto um desse lá na igreja, rapaz. Queria tanto um desse. O tema é, quer fazer uma coisa nova em sua vida. Deus quer fazer uma coisa nova em sua vida. A minha pergunta nessa noite é, quem quer que Deus faça uma coisa nova na vida? Todos nós, não é isso? Quem não quer? Quem não quer que Deus faça algo novo na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Porque de fato o que Deus quer fazer é algo novo na minha vida e na sua vida todo dia. Todo dia. Esse povo de Israel, ele é um povo que Isaías, quando profetiza para esse povo ele estava passando por um momento muito difícil, um momento sombrio. Eles estavam em cativeiro, caminhando para o cativeiro. E aí Deus levanta Isaías, e Isaías começa a profetizar sobre a vida do povo, querido. Mas o povo, ele estava passando por um momento de tristeza, por um momento de lamento, desmotivado, cabisbaixo, por causa da terra e as bênçãos que Deus lhe havia prometido para eles. Deus havia feito uma promessa, você sabe da promessa, lá aos pais da fé, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Qual
qual era a promessa? Que Deus daria àquele povo o quê? Faria algo novo na vida daquele povo, porque aquele povo era escravo. O povo era um escravo. E é interessante que, às vezes, a gente quer que Deus faça algo novo na nossa vida. Mas a gente não muda a mentalidade da gente. A gente continua pensando como escravo. A gente fica pensando no passado. Aquele povo, ele sai do Egito, chega no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, experimentando coisas, querido, que eu queria ter experimentado e não experimentei. Eles experimentaram ver a praga, as pragas que Deus lançou sobre o Egito. Eles viram a mão de Moisés ser colocada dentro da roupa e tirada leprosa. Eles viram Deus abrir o mar vermelho, afogar todo o exército de Faraó. Eles viram Deus em forma de chama, coluna de fogo. E viram Deus protegendo eles do sol em forma de nuvem. Eles comeram do maná dado por Deus. Comeram codornas dada por Deus. Beberam águas dada por Deus. E esse povo diz para Deus que comia muita carne no Egito. Esse povo diz para Deus, através de Moisés, de que eles tinham um sepulcro o suficiente para eles morrerem no... Deus queria fazer algo novo na vida daquele povo, mas o povo não permitia com que Deus entrasse neles. Eu e você somos bem-aventurados, porque Jesus vai dizer a Tomé, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não vi nada do que Deus fez com aquele povo. Eu não vi Jesus fisicamente como os apóstolos viram, mas eu creio e você crê, amém? Nós somos bem-aventurados. Se queremos experimentar a boa nova de Deus na minha vida e na sua vida, precisamos crer e nos libertar daquilo que nos prende. Nós temos tido um número muito grande nos últimos dias de cristãos, de crentes em Jesus, que vivem em função do passado. Vive em função do passado. Você vai conversar com ele e às vezes ele está numa crise interior e ele vai dizer, meu pai me tratou desse jeito, minha mãe me tratou daquele jeito, me comparava com meu irmão. É que eu. E ele esquece que Paulo escreve para mim e para você, e Paulo vai dizer a seguinte coisa: as coisas velhas, e eis que tudo se fez. E Jesus vai dizer assim, ninguém pode colocar remendo em pano, remendo novo em pano velho. Por quê? Eu lembro que eu era criança, não sei, hoje é mais fácil. Você compra roupa pelo Shopee, não é isso? Estou aqui fazendo, você compra roupa tudo. No meu tempo, querido, éramos 6 lá em casa. A gente conseguia fazer algo bacana, que hoje você postar, o pessoal acha engraçado. A gente conseguia gastar o short, que a minha mãe botava o remendo e ficava 2 rodelas de cada lado. Quem lembra disso? Eu não sei vocês, mas minha mãe era costureira e ela remendava o short da gente, que ficava 2 remendos, a gente conseguia gastar short. Não é? A gente conseguia gastar short. Era legal. A gente rasgar o short costurado. A gente experimentava essas coisas. Mas tem gente que vive do passado. E o Senhor diz assim, traga à memória o quê? Aquilo que pode te dar esperança. Aquilo que possa fazer você reviver. Olhar para Cristo, olhar para o alto. E às vezes a gente fica olhando para trás, a gente vai fazer um gabinete com o pastor. E aí a gente conta tanta tristeza, que você fala assim, será que ele teve uma experiência com o Senhor? Porque ainda que esse povo agora está no deserto, está chorando, está lamentando, mas Deus havia experimentado na vida dele tantas coisas maravilhosas, e olha aqui para mim, quantas coisas você já experimentou de Deus na sua vida e você esqueceu. Quantas coisas eu já experimentei na minha vida, e às vezes eu procuro ter o cuidado de não esquecer. E às vezes nós esquecemos coisas maravilhosas que Deus age, e a gente pede, quando Deus responde a gente esquece. A gente esquece rápido. E daqui a pouco estamos resmungando de novo. E a gente olha para esse povo,
A gente precisa olhar para ele e nos ver nesse povo. Porque Deus está fazendo coisas novas na nossa vida, através da palavra, através do louvor, através da ação dele, providenciando algo para mim e para você, e que às vezes a gente quer ver algo grande, Deus está tratando nas mínimas coisas na vida da gente e a gente não consegue enxergar. Porque a gente está preso no passado. E Deus me chama a olhar para frente. Deus me chama, Deus está chamando o povo a olhar para frente. O primeiro passo que eu e você precisamos para abraçar a coisa nova que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, querido, mude o seu foco. Quem é o seu foco? Onde está o seu foco? Onde está o seu norte? Para onde você tem olhado? Em quem você tem se inspirado? Aonde está a sua inspiração? Onde está a sua motivação? Mude o seu foco. E eu te convido nessa noite, como crente, você que está em casa, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós precisamos olhar. É para Ele que eu e você precisamos a cada dia meditar, refletir e pensar. E Deus diz para esse povo, olha, é preciso vocês mudarem, porque eu estou aqui disposto a realizar o que Deus, na verdade, está querendo dizer para aquele povo. Eu estou aqui o tempo todo com vocês. Estou de braços abertos para você. Isaías 41, verso 10 é interessante. Depois você lê lá. Deus fala assim, olha, eu sou com você. Eu estou te carregando, eu estou cuidando de você. Você consegue projetar aí, querido? Já fui? Eita, isso é muito boa, rapaz. Gente, olha o que diz Isaías. Por isso não tema, pois estou com... Não tenha medo, pois sou o seu... Eu fortalecerei, o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. E mão direita o quê, querido? Ah? A gente precisa crer e confiar nisso, querido. Você pode aplaudir a Ele, querido? Aleluia! Ele vai te segurar com a mão poderosa e vitoriosa dele. Significa que eu e você teremos lutas? Sim. Ele vai dizer em João 16, no mundo tereis aflições, mas tendes o quê? Eu venci. Mão poderosa e vitoriosa sobre a minha vida e a sua vida. O que nós precisamos é crer que Deus quer fazer coisa diferente. Mas existe uma coisa, eu falava agora para a moça, a nova convertida lá na igreja, lá, a Vera, e eu falava para ele, olha, você precisa ter duas coisas importantes na sua vida para você provar o novo de Deus, porque não cai do céu. É você que tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a palavra de Deus e meditar nela dia e noite. E a segunda coisa é ter uma vida de orar. O que 2 Crônicas, um texto clássico, disse? Meu povo que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Vir para a igreja cantar, não é isso? Ir para casa não esquentar a cabeça com nada. Mas ele diz o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, descerei e sararei o quê? Então, olha só, para que possamos provar o novo de Deus, nós precisamos entender aquilo que aquele povo não conseguia entender. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Tem muita gente, ainda mais nos dias de hoje, com a internet, querido, o que tem de pregador, o que tem de gente dizendo para você que Deus está dizendo, que Deus está falando, balança a ombro. Você já viu que é assim? É assim, não é? Deus está dizendo, eis que te digo. Uma bobagem esse negócio de eis que te digo. Sabe por causa de quê? Eu vou provar para você. No Antigo Testamento, os profetas diziam assim, assim diz o... Eles não diziam, eis que te digo. E no Novo Testamento, Jesus diz assim, eis que vos falo. Antes, os profetas não diziam que eram eles diziam, assim diz o... Jesus diz, eis que vos digo. Deus falava através dos profetas, agora quem fala para mim e para você é Jesus, então você não precisa de profeta, porque hoje virou moda, querido. A gente que é pastor, né, a gente tem maior dificuldade, às vezes, porque o crente ele não está só ouvindo o pastor dele da igreja, ele está ouvindo o pastor da igreja, está ouvindo um monte de pastor aí fora. E hoje a moda de profetizar está uma coisa preocupante, porque tem crente que só está indo atrás de profecia. E se tem uma coisa que eu tenho certeza no meu coração é que Deus não está nesse negócio. Porque a glória é do Senhor.
João vai dizer o quê? Importa que ele e que eu. Então, importa que você passe desapercebido, que eu passe desapercebido, que o pastor Pedro passe desapercebido, mas que você perceba a palavra dele na sua vida para essa noite. É o que a gente precisa. Não adianta você ficar ouvindo alguém que vai profetizar para você, querido. Parece as minhas origens que a minha mãe me criou, até que depois eu conheci Jesus, que era assim lá. Eu ia lá para ouvir alguém dizer alguma coisa para mim. Mas esse povo prefere ouvir o seu passado, ouvir o seu coração, do que ouvir a voz de Deus. Eles precisavam manter o foco no Senhor, porque o Senhor vai dizer para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. O povo olha para trás, reclama de tudo, o povo vê a poeira de Faraó, vai em cima de Moisés, quer bater em Moisés, agredir Moisés, e aí Moisés, coitado, chega diante de Deus, Deus diz, Moisés, o que eu falei para você? Dizer ao povo. Eu disse para o povo fazer o quê, Moisés? Para o povo marchar, Moisés, diga para o povo marchar. Na verdade, Deus está dizendo, Moisés, o que você veio fazer aqui? Leva uma dura de Deus. Eu não disse para você dizer para o povo marchar, diga para o povo marchar. A gente marcha para trás, querido? A gente marcha para onde? A gente marcha para frente. Porque Deus tem coisas novas lá na frente, lá atrás não. Lá atrás eu trago o que pode me trazer esperança. Era para o povo olhar para trás e ver o que Deus havia feito no Egito com Faraó e falar assim, Deus é conosco, vamos seguir, nós vamos conseguir. Josué e Caleb vão à terra prometida para esse povo, e quando eles chegam lá, o que acontece? Eles veem homens carregando cachos de uva, 2 homens. Imagina que Josué chegou, olhou aquele rapaz, e Josué imaginou os filhos deles correndo lá na terra prometida. Mas voltam eles de lá, 10 dizem que não prestava o lugar. Muita gente vai dizer para você e colocar dúvidas no seu coração. Mas você precisa ter fé de que Deus tem coisa nova a fazer na minha vida e na sua vida. Porque muita gente vai colocar dúvida no seu coração. Muita gente colocou dúvida no coração daquele povo. Esqueça as coisas do passado. Mantenha a sua vida focada no Senhor. No Senhor. Você não pode depender do passado. Você tem que depender do futuro. E o seu futuro está nas mãos de Deus. Por isso que Tiago vai dizer, olha, não diga amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Porque a sua vida não está nas suas vontades, mas estão nas vontades do Senhor para você. O problema é que nós, além de não colocarmos as nossas vontades nas mãos do Senhor e fazer a vontade dele na minha e na sua vida, nós transferimos para o terceiro, para o outro. Mas Deus te convida nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, do jeito que Ele falou no meu coração, Ele me convida e te convida a olhar para Ele, olhar para Cristo. Tem aquele hino antigo, né? Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Tem gente, ninguém lembra desse hino, não? Me ajuda aí alguém. Vocês estão novos? É mesmo? É mesmo, rapaz. É um hino bacana. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão e Deus. Alguém sabia a melodia? Ô, glória! Não estou sozinho nesse negócio. Não estou sozinho. É para Ele, querido. Tudo é para Ele. Entenda isso. Eu falo com os novos convertidos lá na igreja, ele fala assim, pastor, ela fala para ele, pastor, você fala, a gente tem que falar com paixão, é para Cristo, é para Ele, eu sou dele. Tem uma canção agora, essa vocês sabem, tem uma canção que diz assim, eu sou do meu amado é meu, né? Essa todo mundo lembra, né? Todo mundo lembrou dessa, né? Você é de Cristo, você precisa crer nele, você precisa entregar sua vida nas mãos dele. Aquele povo experimentou o melhor de Deus, tiveram muitas vitórias no passado, muitas lutas, muitas derrotas, mas eles se prenderam no passado. As vitórias que eles tiveram, querido, saíram do Egito, conquistaram a terra de Canaã, lutaram com perspectivas de conquistadores, sobreviveram a uma divisão em seu país.
país. Olha só, antes deles chegarem ao cativeiro, tem a divisão do reino do norte e do reino do sul. Eles sobrevivem àquilo. Mas o problema não está fora dos nossos arraiais, estão dentro dos nossos arraiais. Deus, quando chama Moisés, Deus vai dizer a Moisés assim: Moisés, eu vou entregar nas tuas mãos os perizeus, os jebuseus, os heteus, os heveus, tudo isso eu vou entregar nas suas mãos, tá bom? O que você entende com isso, querido? Que a vitória já era certa. Era só entrar na cidade e conquistar as cidades, conquistar os espaços. Porque Deus já havia dito que, olha, eu vou entregar nas suas mãos. Ou seja, Deus está dizendo assim, vocês não vão ter trabalho nenhum, vocês só vão se prepará-lo, tá? Mas a vitória já é certa. Você vai para um concurso e a vaga já é sua. Era isso. Vocês vão para lá, mas já é de vocês. Sabe onde estava o maior problema do povo? Não estava fora do arraial, estava dentro do arraial. Sabe onde está o nosso maior problema? Não está fora da nossa casa, não está fora da igreja, está dentro de nós. Porque lá fora Deus já havia prometido ao povo de Israel de que a vitória seria deles. Mas dentro do povo de Israel, o que acontece? Aí você lembra da família de Dotã, de Corá, Acã. Eles se levantam contra quem? Contra Moisés. O problema não era lá fora, o problema era dentro. Lá fora já era a vitória certa, o problema era dentro. Moisés, ele tinha que lutar contra os seus. Você consegue entender isso? Moisés tinha que lutar contra Acã, contra Corá, contra Dotã. Miriam e Arão vão se levantar contra Moisés, a ponto de Deus ter que interferir. Deus vai chamar eles para fora da tenda. Vai falar assim: olha, com meu servo Moisés, eu falo face a face. Com vocês eu falo por enigmas e sonhos. O problema de Israel não era do lado de fora, era do lado de dentro. Era quem Israel estava crendo. Deus quer fazer uma coisa nova nos dias de hoje, no nosso povo. Mas a pergunta é: em quem nós temos crido? Em quem nós temos crido? Eu conversava esses dias lá na igreja, na IBD, eu sou apaixonado por lecionar, e eu falava com eles assim, hoje a gente está vivendo um dia tão difícil no meio nosso, que chama-se de evangélico, que até podcast de fofoca gospel tem. E aí eu preciso rasgar a carta de Paulo, Gálatas, não é isso? Porque Paulo vai escrever e vai dizer que os fofoqueiros não herdarão o reino de céus. Você sabia disso? Que o fofoqueiro não vai entrar no céu? Aí tem fuxico gospel. É interessante, não é, pastor? Então eu preciso rasgar a carta de Paulo aos Gálatas. Porque agora tem fuxico gospel, eu preciso saber da vida de A, B e C. Vou procurar saber da vida do violonista que estava aqui. Vou entrar no Face, vou entrar no canal dele, não é? Vou saber da vida dele. O problema não está fora. Somos nós que lutamos contra nós mesmos. E Deus quer fazer uma coisa nova, mas para fazer uma coisa nova, eu preciso me colocar nas mãos dele. E saber que ele faz caminhos em lugares em que eu não consigo imaginar que ele possa fazer. Deus está preparando coisa para mim, para você, algo novo para a minha vida e para a sua vida como igreja do Senhor, mas em quem eu tenho crido, em quem eu tenho colocado a minha fé, em quem eu tenho colocado o meu coração, em quem eu tenho colocado a minha esperança, em quem eu tenho investido o meu tempo. Em quem? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pastor Davi deve saber disso. Querido, a gente conversa com crentes nos dias de hoje, tem crente que não sabe se ele é crente. Tem crente que não sabe se ele é crente. Tem crente imaduro, antigo, no tempo, e diz para você assim, eu não sei orar. Se isso é o beabá do início da fé. É o beabá do início da fé.
Crente antigo que não sabe manusear a Bíblia. Se você pedir para ele abrir em Amós, abre em Amós. Abre em Filemão. Filemão tem no Novo Testamento. Filemão? Quem é Filemão? Ele não sabe. Abre no livro de Judas lá. A gente vai ler. Aí ele vai falar, quantos capítulos tem? Só tem um, né, pastor? Ele não sabe abrir, porque ele vai penar. Aí ele pega o celular, ele vai achar. O celular é importante, mas preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer. Ele te deixa emburrecido em manusear os livros na Bíblia. Ele te emburrece, porque eu clico ali, está lá. O dia que você estiver sem ele, você precisar abrir um texto que ainda você sabe de qual você não vai achar. Porque você não sabe manusear o livro. A gente precisa voltar aos rudimentos da palavra de Deus e de uma vida de intimidade com Deus, se queremos como crente. Você que está em casa. Hoje é mais fácil eu cultuar de casa, não é isso? Domingo eu falei aqui, mas a gente chega da igreja, aqui, 8 horas está começando a mensagem. Eu até sei como é que eu sei da vida, está vendo? Não precisa fuxico, não. Está vendo? Aqui, por volta de 8 horas, está começando a mensagem. E com o fato de Raíssa estar aqui, a gente tem assistido sempre as mensagens. Mas o Senhor te convida e me convida cada um de nós a voltarmos aos rudimentos da fé. O que acontece na casa de Obed-Edom, quando Davi manda trazer a arca, é porque os filhos de Obed, Uzá, estavam acostumados com a presença da arca, mas não com a presença de Deus. Porque a arca representava Deus naquele lugar. Eu não posso me acostumar em estar nesse ambiente. Eu tenho que me acostumar a cada dia mais, criar um relacionamento de intimidade com a presença de Deus na minha vida e no ambiente em que eu me encontro. Se eu quero que Ele faça coisa nova na minha vida, é em casa, é na minha casa. Querido, o que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo na sua vida? Você tem percebido o que Deus está fazendo na sua vida? Deus está fazendo coisas maravilhosas. O fato de você estar aqui nessa noite ouvindo a palavra dEle, cantando o louvor dEle, já é uma grande coisa na sua vida, porque muita gente queria estar aqui e não pode estar. Porque está preso, está doente, está enfermo, está num hospital. Mas você pode estar aqui. E o que você tem oferecido para Deus? O que você tem oferecido para o Senhor na sua vida, querido? Pergunto eu, o que você tem oferecido para o Senhor? Se você quer uma coisa nova para Ele, como você tem dado o seu tempo para Deus? Você já prestou atenção que a rede social, se você parar para ficar olhando, tu perde 20, 30 minutos, 1 hora, quando você vê, está 2 horas naquele negócio? Olhando a vida dos outros no Facebook, porque é isso que a gente faz e é tentado a fazer. Olhar a vida do outro no Facebook. Não é isso? Mas ela também te oferece muitas pesquisas, muitos estudos. Não é isso, pastor? Muita coisa boa. Mas quando o Senhor Jesus fala que largo é o caminho que nos leva a perder, são essas coisas, sabia? Tem gente se perdendo daquilo que Deus tem para ele através da internet. E Deus está querendo realizar coisa nova, e às vezes nós não permitimos que Deus atue de maneira transformadora na nossa vida. Somos nós. Da mesma forma que aquele povo lutava contra si, eu impeço com que Deus haja na minha vida. Eu impeço com que Deus realize coisas novas na minha vida, porque eu estou vivendo o velho homem. O velho homem. Paulo diz, eu estou amarrado ao corpo da morte. Como é que você mata o corpo da morte, querido? Essa natureza, eu não morri, eu não fui para o céu. Como é que você mata isso? É orando e lendo a palavra de Deus. Porque você alimenta o Espírito, e aí o Espírito vai te dominar. Agora, se você não ora e você não lê, você está dando vida a quem? O velho homem. A velha natureza. Por isso que Paulo fala, eu estou amarrado ao corpo da morte. Paulo conhecia bem aquele lugar. Porque os romanos pegavam o cadáver, amarravam o cadáver num prisioneiro vivo. E aí, no processo de putrificação, o cadáver os bichos começavam a comer a pessoa viva. Por isso que Paulo diz, eu estou amarrado ao corpo da morte. Se você não vencer essa natureza que habita em você, ela vai consumir você.
É isso que Paulo está dizendo. Ela vai te comer vivo. Então, como é que eu mato essa natureza? Através de uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. De oração, de leitura da palavra. Senhor, eu não consigo me livrar disso. Sei que o Senhor quer fazer coisas tremendas na minha vida. Então, me ajuda. Peça a Ele, Ele vai te ajudar. Abra seu coração para Ele. Senhor, a minha fraqueza é essa. A minha limitação é essa. Eu não consigo, eu dependo do Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Porque a mão dele é uma mão vitoriosa. A gente precisa crer, a gente precisa confiar. Não ser como aquele povo. Nós temos o exemplo dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu e você temos o exemplo desse povo. Isaías 55, verso 7, diz assim, ela vai projetar e você vai ler, a gente já está caminhando aqui, que o ímpio abandone o quê? Seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para quem? Que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu. A gente precisa voltar para o Pai. A gente cantou uma canção que é uma canção que está sendo cantada no mundo todo aqui, né? A bondade de Deus, não é isso? Tua bondade me seguirá, Senhor. Mas aí quando a gente olha para a palavra, tem muita gente que canta aquilo que não crê. Tem gente que canta aquilo que não descansa. O que o Senhor está pedindo aqui é para que o povo abandone e descanse em quem? Nele. E aí a gente canta, porque a melodia dela é apaixonante, não é? Ela mexe com o nosso interior, não é isso? Ela mexe com a gente, a melodia é gostosa. A letra é bonita. Mas será que eu, como pastor, de fato eu estou descansando no Senhor? Para que Ele possa realizar coisas diferentes na minha vida? Porque cantar, a gente canta. A gente até chora. A gente levanta até a mão, não é isso? Mas será que envolve o meu e o seu coração? A gente cantou a outra canção que tinha como título perto, que era o ex. Mas aí quando a gente olha para o texto, a gente olha para a palavra de Deus, e a gente percebe que, olha, Deus te dá condições para que você possa estar perto dele. Porque ninguém chega perto de Deus de qualquer jeito. Não é isso que ele vai dizer a Moisés? Quando ele chama Moisés, Moisés vê lá o arbusto queimando. Moisés se aproxima, ele diz o que para Moisés? Opa, alto lá. Espera aí, não é assim não. Você está pensando o quê? Não. Você está pensando que você está diante dos deuses do Egito? Não. Tira as sandálias dos seus, porque o local em que você está pisando é local santo. Preste bem atenção, não é de qualquer jeito. A gente está levando Deus de qualquer jeito. A gente está tratando Deus como qualquer coisa. Paulo, ele chega a dizer, o amor de Cristo me constrange. A gente está trazendo misticismo para dentro da igreja de uma forma tão avassaladora. E aí Jesus vai dizer, conhecereis a verdade? Ela vai te libertar. Porque o meu povo erra por falta de conhecer. Nós precisamos conhecer essa palavra se queremos experimentar o novo de Deus na nossa vida. Olha aqui para mim, sermão como esse não é aceito em algumas igrejas não, você sabia disso? Não. A gente é obrigado a olhar o que está acontecendo por aí afora, o que está sendo pregado. É só que você pode, você quer, você vai conseguir, você é vitorioso, isso, aquele sermão, agora que a teologia coach é por aí afora. Agora, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, converter-se dos seus maus caminhos. Aí você vai citar João, a carta de João, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem? Me ama. Aí, não, esse não, porque vai assustar, não é isso? Mas Deus te convida a se quebrantar diante dele, para que você e eu possamos experimentar o novo dele na nossa vida. O salmista, no Salmo 85, versos 6 e 8, parte B. Boa, ó. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que teu povo seja alegre em ti? Olha o verso seguinte.
Mostra-nos o teu amor ao Senhor e concede-nos a tua salvação. Verso 8, eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. A gente precisa crer na palavra do Senhor. A gente precisa olhar para o Senhor e confiar nele, de que Ele tem o melhor para mim e para você. Mostra no Senhor a tua misericórdia, e Ele quer mostrar para mim e para você a misericórdia dEle. Esclareça para Deus o que está no teu coração, querido. Esclareça para o Senhor. Romanos 8, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei e do... Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. É através dessas coisas que Deus vai fazer coisas novas na sua vida e na minha vida. E na vida da igreja. É nos livrando do pecado e crendo que o Senhor nos libertou do pecado. Nos deu uma nova vida. Nos deu um novo rumo. Colossenses 1, 21 e 22. Vai dizer assim, o apóstolo Paulo escrevendo àqueles irmãos: antes vocês estavam o quê? Separados de... E na mente de vocês eram inimigos por causa do quê? Do mau procedimento de vocês. Mas olha o que ele vai dizer. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer... Aplaude a ele, querido. Aleluia. É ele. É ele. Eu só preciso me envolver com ele. Eu só preciso permitir com que ele haja na minha vida e na sua vida. Eu só preciso fazer isso. Mas nada. Não é história da carochinha, não, querido. O resto é. Mas isso aqui não é verdade. Você só precisa se submeter ao Senhor. Orar ao Senhor, ler a palavra do Senhor. E olha aqui, um jejum de vez em quando é bom, tá? Porque o Senhor Jesus diz assim, olha, essa caixa de demônio não sai, senão com o quê? Com muita música, com um bom solista, com 2 horas de louvor. Não sai, senão com o quê? Jejum e uma vida de oração. É para mim isso e para você. Eu só preciso crer que Ele quer fazer coisas novas na minha vida, me fazer experimentar coisas novas, me fazer experimentar o diferente. 2 Coríntios 3, 17 e 18, diz assim o verso. Olha só, rapaz, essa garota é boa mesmo, né? Ora, o Senhor é o Espírito o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Você precisa se desprender do passado. Aquele povo precisava desprender-se do passado e saber que Deus estava presente com ele. E aonde Deus está, há libertação. Não fique preso ao passado. Não fique preso porque seu pai e sua mãe te desprezou quando você era pequeno. Achava seu irmão melhor que você. Aonde o Espírito de Deus habita, há libertação. Você é liberto pelo Espírito Santo de Deus. Não fique nessa de que minha mãe me tratava mal, meu pai cuidava mais do meu irmão do que você. Você é uma nova criatura. E você é aquilo que Deus diz que você é. Não aquilo que você pensa que você é só. Porque o que você pensa que é, precisa estar nas mãos do Senhor. Precisa estar nele. Então não viva do passado, porque onde o Espírito Santo de Deus habita, a libertação. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida. Creia, Deus tem coisas novas para você, mas só depende de você. Você que está em casa, só depende de você. Basta confiar. Jesus é interessante que ele vira para o cego Bartimeu, ele chama Bartimeu e faz uma pergunta tão óbvia para um cego. Ele fala, o que você quer? Bartimeu não fala assim, não, sabe o que é? É que meu pai,
eu fiquei cego, meu pai agora me coloca aqui, minha mãe me coloca aqui, me trazem, me colocam aqui. Isso me causa uma tristeza, porque eu fico o dia inteiro aqui na beira da estrada, pedindo esmola. Ele diz para Jesus o quê? Eu quero é ver. Eu quero é ver. Ele não conta as mazelas, a tristeza da vida dele. Ele diz assim, eu quero é ver. Eu quero ver. Jesus olhou para ele e fez o quê? Então veja. E antes dele chegar a Jesus, sabe o que Bartimeu faz? Bartimeu joga de sobre si a sua capa. Quando você vem para Jesus, você tem que abandonar tudo aquilo que te prende ao seu passado, amém? Porque Deus tem coisas novas para você. Se você ficar preso ao passado, você não vai para frente. Porque alguém anda para frente olhando para trás. Se você andar para frente olhando para trás, você vai fazer o quê? Você vai tropeçar e vai cair. Então você tem que andar para frente olhando para Jesus. Bartimeu diz, eu quero ver. Querido, Deus tem coisas novas para a igreja dele ainda hoje. Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. O problema, qual tem sido o nosso foco como igreja nos dias de hoje? Eu gosto de louvor. A gente compõe canções. Espero que um dia o pastor Pedro vai gravar com essa banda que eu assisto aqui, bacana. Ele peça uma música minha. Eu sei que a esposa dele também compõe alguma coisa, né? Mas a gente está na fila, tá bom, pastor? Eu gosto de música, mas preste bem atenção. Eu sei que Deus habita no meio dos louvores. Mas o louvor, ele deixa de ser louvor a partir do momento que ele perde o sentido didático. Porque o louvor é para trazer à memória a minha e sua palavra de Deus. Os salmos é para lembrar o povo os feitos de Deus. Quando a música é mais eu e mais as minhas emoções, ela deixa de atingir o propósito de Deus. O texto com Silas e Paulo não diz se Paulo era afinado, se Silas era afinado, era uma voz que tinha melisma, que tinha aquela coisa. Não diz. Mas quando eles começam a louvar o Senhor, eu não sei o que eles cantaram. Há terremoto. Se nós queremos algo novo do Senhor, é preciso eu permitir que o Senhor faça um grande terremoto na minha vida e na sua vida, quando nós abrimos a boca para o Senhor, para adorar o nome dEle e para exaltar o nome dEle. Porque tem muita gente cantando aí, querido, que a palavra de Deus passa longe dos seus lábios. Ele aprende a cantar, aprende a fazer de tudo. Mas a coisa que ele menos aprende é ler a palavra de Deus e meditar sobre ela. Então, Deus quer fazer coisa nova na minha vida e na sua vida. Preciso eu e você nos colocarmos à disposição do Senhor. Último verso, Salmo 95, versos 7 e 8. Pois Ele é o nosso Deus, e nós o quê? Povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele... Hoje, se vocês fizerem o quê, querido? Ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. O povo endureceu o coração lá, querido. O povo foi rebelde ao Senhor. Deus deu tudo ao povo e o povo não deu nada a Deus. Deus deu o seu nome ao povo e o povo deu idolatria para o Senhor. Mas nessa noite, o Senhor me convida e te convida. Se queremos algo novo dEle, é preciso que eu e você nos coloquemos à disposição do Senhor como igreja, para que Ele possa fazer o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Para que quando você conversar com alguém, sendo oprimido pelo diabo, Deus possa te usar para que essa pessoa seja libertada. Isso é novo de Deus na sua vida. Para quando você conversar com alguém que está passando por um problema, Deus possa te dar discernimento e sabedoria para você entender o que aquela pessoa está passando. Isso é o novo de Deus na sua vida. Para que você chegue numa fila, no trabalho. Esses dias eu passei em São Gonçalo, um senhor encostou na parede assim, eu olhei de longe, fui lá e falei, o senhor está passando mal? Ele me olhou e falou assim, não, filho, não é que eu estou cansado mesmo. Eu falei, se o senhor estiver passando mal, eu ajudo o senhor. Deus vai nos incomodar, querido. Isso é algo novo de Deus na nossa vida. Você quer o novo de Deus? Submeta-se ao Senhor, como igreja. Você em casa, quer o novo de Deus para a sua vida? Submeta-se ao Senhor.
submeta-se ao Senhor, busca o Senhor, e o mal fugirá de vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Queria orar com você, eu não orei no início, porque a igreja já tinha orado, mas eu queria orar. Dá para a gente cantar aqui ainda, pastor, depois da oração? O pastor vai falar aquela para frente, como é que é? Para nunca. Eu tentei decorar, eu não consegui decorar. Parar nunca. Querido, vamos orar. Fica de pé. Quero orar com você. Aquela música, Uma Coisa Nova, você toca? Não, a igreja sabe. Uma coisa nova Deus tem. Então, isso. Amém? A gente pode louvar com essa canção? Então, vamos orar. Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Deus, nos ajude a depender do Senhor. Nos ajude a crer, a descansar, a ter fé no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a depositar a nossa vida diante do Senhor. Nos ajude. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, Pai. Então, no nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude a nos libertar das coisas que nos afastam do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a olhar para Ti como o único e eterno Salvador. Nos ajude, ó Deus, a abrir o nosso coração para Ti, ouvir a Tua voz. Nos ajude. Nós rogamos como igreja nessa noite, nos ajude a ter fé no Senhor, Pai. Nos ajuda a andar nos Teus caminhos, porque nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Mas tantas são as coisas que querem nos afastar do Senhor. Nos ajuda a ler, nos ajuda a falar contigo. Pai, nos ajude, nós rogamos como igreja. A começar por mim, Pai, nos ajude. Nós estamos clamando ao Senhor como igreja, nos ajude a andar na Tua presença, a testemunhar do Senhor, a dizer quem é o Senhor, a viver o Senhor em nossas vidas, a confiar nas Tuas promessas. Deus, nos ajude. Nos ajuda, Senhor. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos escolhe e nos capacita. Então nós cremos no Senhor e pedimos, Pai, nos ajude a andar na Tua presença, a viver a Tua presença, a experimentar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Temos vivido dias difíceis, em que, ó Deus, a pregação do Teu Evangelho tem sido confundida com muitas outras coisas, mas menos com o Senhor. Nos ajude a andar nos Teus caminhos, a não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas confiarmos na Tua palavra e seguirmos em frente confiando na Tua palavra, da forma que o Senhor recomendou ao Teu servo Abraão, a Josué. Ó Deus, para que eles andassem na Tua presença, não se desviassem. Deus, nos ajuda a andar na Tua presença. Nos dê discernimento espiritual, para sabermos, ó Deus, entender o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Nós oramos porque cremos no Senhor. E cremos que o Senhor está aqui conosco, Pai. E oramos no nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos adorar? Dá tempo? Dá? Dá? Ele vai ajudar a gente, amém? Fala que é para ele. Sai da tua tenda, querido. Sai de tua tenda, ó filho. Deus tem promessas para mim e para você. Diga para eles. Sai da tua tenda, Ó filho meu, te mostrarei o quê? será que pode voltar. Você está disposto a isso?
Contar as bênçãos do Senhor. Será que pode imaginar o que tem? Tudo aquilo que sonhei Para ti, filho meu. minhas mãos fizeram Pra quem? para ti. Filho meu, Minha bênção será será sobre ti. É uma nova história. eu sei Creia, pra mim. creia. Um novo tempo. Eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoe. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Creia nisso. Creia você que está em casa. Creia. Pastor Davi.